Jesus. Aleluia. Pegue aí a sua água, você que estiver aí no seu lar, na sua casa, participando conosco. Pegue a sua água e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nos faz presente em nosso meio. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 296, No Jardim. Glória a Deus. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com paz suplicava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que da vida flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe da minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim pararemos, seguiremos sempre em oração. No Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar também o 33 da harpa. Com tua mão segura. Glória a Deus. Aleluia. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador.
Senhor, que seria de nós? Aleluia. Convido a igreja para se colocar de pé nesta hora. Vamos estar lendo a passagem do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. A parábola do juiz iníquo. Que é uma parábola que fala sobre o dever de orar sempre. Glórias a Deus. Lucas 18. Vamos estar lendo do 1 ao 8. Como de costume, leio uns irmãos da após. Glórias a Glória a Deus. Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem já achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem ainda está, diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Amém, irmão? Todos acharam? 18. Lucas 18. Vamos começar a ler novamente. Eu achei, mas a minha Bíblia é diferente. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então vamos lá. A parábola do juiz iníquo. E aconteceu-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizer, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeita os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos repetir o 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos estar nesta hora, irmãos, fazendo a oração da fé. Peço aos irmãos que orem em prol da vida da nossa missionária Eliana, ela e sua casa. Oramos também pelo nosso pastor Daniel e o nosso presbítero Daniel também, que está lá em Mongaguá ajudando os irmãos. Mais algum pedido, irmãos? Eu e minha casa. Eu e a minha casa. A minha cunhada, a Gineia, eu e o irmão Oswaldo, ela foi do nosso antigo, pela família da Zanete, e aquele bebê, né? Pelo shopping, para Deus. Olha a vida dele, né? Glórias a Deus. Pela minha sobrinha que está fazendo aniversário hoje, a Nália, e pela minha netinha que fez aniversário ontem. Amém. Oremos também pela irmã Carolyn, pela irmã Kétima. Oremos também pelos filhos da irmã Adriana, que se encontram enfermos, que é a irmã Sabrina e o irmão Gabriel, e toda a família. Irmãos, e para todos aqueles que têm pedido oração para nós, né? O Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor venha visitar a cada um. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento estamos aqui na Tua presença, Senhor, apresentando nas mãos do Senhor a cada
pedido de oração a cada um. O Senhor vai visitar a vida da irmã Ivani, Senhor amado, a sua sobrinha que fez aniversário, sua neta, Jesus, a sua família, Senhor, entra com providência na sua casa, naquilo que ela tem colocado nas mãos do Senhor, aleluia, Senhor amado, aquele moço, Jesus amado, que tem visitado ela, Senhor amado, que o Senhor vai entrar com providência naquela causa, entra com providência na casa, Senhor amado, Jesus, do irmãozinho que caiu, Senhor amado, e eu vou choque, visita a vida dele, da irmã Ivonete, do seu esposo, da sua casa, Jesus, da família da irmã Lia, Senhor, que ela tem pedido, Senhor, com a sua cunhada, com o seu povo, aleluia,
não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir.
Teus temores abatido, pela seta ferido, eu não nego com carinho, lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer me andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer me andar, ao teu lado para te guiar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Essa é a nossa esperança, né, irmãos? Que apesar das nossas fraquezas, de tudo, o Senhor, Ele está conosco e não nos deixe em nenhum momento. Aleluia! Bom é estar louvando ao Senhor nesta hora. Glórias a Deus, porque o Senhor não nos deixa em nenhum momento, em nenhuma situação. Estou feliz com Jesus. Hoje o irmão Abner, ele está conosco. Aleluia! Glórias a Deus, é uma honra tê-lo aqui é o lugar dele. Ele não sabe, mas nós oramos pelo seu aniversário, viu, irmão? O mais ano de vida que Jesus te deu, que as bênçãos do Senhor sejam transbordantes na sua vida. E é uma alegria como tu está conosco. Glórias a Deus. Eu quero abrir a oportunidade para quem tem uma bênção para contar, para quem tem algo do Senhor para falar, aquilo que Jesus coloca no coração. A oportunidade está aberta. Aleluia. Glórias a Deus. Tem alguém para contar uma bênção, uma vitória? Aleluia. Amém, né, irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então já vou estar abrindo a oportunidade também para aqueles que querem louvar ao Senhor, cantar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesta hora, aleluia, aleluia, obrigada, nome do Senhor Jesus. A irmã Lia está com a oportunidade de adorar ao Senhor nesta hora. Novamente eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estarmos na presença do Senhor, né, irmãos? Não tememos as lutas, porque o povo de Deus é vitorioso, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Não importa a luta, mas nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós um dia, para que nós pudéssemos estar aqui, buscando a Ele, louvando a Ele, não temendo a luta, não é verdade? Louvado seja o Senhor Jesus.
oportunidade das palmas agradece o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas eu quero falar neste momento um pouco sobre a leitura da palavra do Glória Senhor. a Deus, aleluia. Quem não estava aqui, a gente leu sobre a oração perseverante, né? Sobre o juiz iníquo. Onde a palavra do Senhor, aleluia, nos conta em São Lucas, em Lucas 18, e isso fala sobre a oração. O interessante, irmãos, quando nós começamos a ler essa passagem, a passagem de início ela já fala uma parábola sobre o dever de orar sempre. Aleluia. Uma parábola do dever de orar sempre. Aleluia. Se nós pararmos um pouco nesse capítulo sobre isso, a gente vê vários capítulos, vários versículos aqui na Bíblia que falam sobre a oração da fé, sobre o que o Senhor faz através da oração. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a gente está passando certa situação, certas coisas, muitas das vezes esquecemos de orar. Esquecemos de clamar ao Senhor. Aleluia. A Bíblia fala no versículo: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando a Bíblia fala de clamar, é quando nós estamos buscando ao Senhor nas oração, clamando ao Senhor, aleluia. E essa passagem que nós lemos em capítulo 18 de Lucas, ela conta-nos uma história, uma parábola sobre o dever de orar sempre. E o interessante, irmão, nos dando exemplo de como buscar o Senhor, de como estar em oração, aleluia, e como é a resposta da oração. Aleluia. No versículo 2, a partir do versículo 2, disse assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus e nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la. Aleluia. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Aleluia. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim ela não volte mais. Aleluia. O interessante de nós olharmos esta pequena passagem sobre esta viúva, onde ela ia ao encontro desse juiz frequentemente. A Bíblia nos diz que ele era um juiz que ele não temia o Senhor, não respeitava nenhum homem. Então ele não dava crédito àquilo que acontecia, ele não dava crédito de quem ia atrás dele, ele não dava crédito de quem pedia nada. Ele era o maior porque ele era o juiz. Ele podia fazer muitas coisas, mas ele não fazia. Ele não fazia nada. Irmãos, e se nós pararmos para pensar, quantos não desistiam? Quantos não iam mais atrás desse juiz para que ele resolva alguma coisa, para que ele faça alguma coisa? Aleluia. Mas a Bíblia nos diz que essa viúva não. Ela era constante. Todo o tempo ela estava lá atrás desse juiz. Aleluia. Glória a Deus. Ela ia ter com ele sempre. E a Bíblia nos diz que ela falava para que ele entre com justiça na causa dela, para que ele resolva a causa dela. Aleluia. Por mais que ele não fazia nada, que ele não respeitava nenhum homem, como a Bíblia diz, ela não desistiu. Aleluia, glória a Deus. Ela estava lá, independente de tudo, do que era exercido, independente do que ele falava, ela não desistia, porque ela tinha fé e esperança que ele ia resolver. Aleluia. E essa parábola, irmã, é maravilhosa, onde Jesus ele veio contar. E o começo desse capítulo que diz que é o dever de orar sempre, é para que nós não desistamos
maior do que nós pedimos e clamamos, aleluia. E nessa passagem onde fala sobre o dever de orar, continuando, o versículo 6 diz assim: e disse o Senhor, que era Jesus que naquela hora estava falando sobre essa parábola, ouve o que diz o injusto juiz. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, irmãos. Para nós parar para ver, você viu o que disse o justo juiz? Ele falou que ele ia fazer para a mulher perturbar mais ele. Aí Jesus continua ainda perguntando assim no versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aleluia! Aleluia! O injusto juiz, aqui a palavra diz que ele não respeita os homens, ele não tem amor, ele não tem nada. E o nosso Deus que nos ama, aleluia! E o nosso Deus que está conosco em todo tempo, em todo momento, aleluia! Como está o nosso Deus diante de nós, aleluia? Aquele juiz que não amava, não tinha nada, e o nosso Deus que nos ama. A palavra do Senhor diz que Ele está atento a nos ouvir. Ele está com os seus olhos e os ouvidos atentos e nós vamos ouvir. E o melhor de tudo, o propósito do Senhor em nossas vidas é muito melhor do que os nossos. Aleluia. E Jesus continua no 7, que clamam a Ele de dia e noite. E Deus, que não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Aleluia. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Aqui é Jesus falando para nós. E eu pergunto para ti, neste momento, onde está a sua fé? Aleluia. A própria palavra do Senhor diz que a fé, irmãos, ela remove montanha. Quanto mais aquilo que estamos passando, quanto mais aquilo que estamos vivendo, aleluia, diante do Senhor, nós entregamos para Ele nosso clamor, nós entregamos para Ele as nossas ansiedades, as nossas necessidades, aquele que nos ama, aquele que está conosco, aleluia. E hoje o Senhor fala sobre o dever de orar, então não desista, não pare de orar, continue orando, não desista, aleluia, das suas orações, porque hoje o Senhor fala para ti, que na hora, no tempo e no momento certo, Ele vai entrar com providência naquilo que você tem entregado para o Senhor, aleluia, porque Ele te ama, porque Ele está atento e ouvindo as nossas orações, aleluia. E essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Não desista de orar, busque o Senhor, aleluia. A oração é a chave da vitória, aleluia. É a oração que temos o particular com o Senhor, é na oração que nós sentimos a presença do Senhor, é na oração que Deus faz maravilhas em nós, e é na oração que você tem a sua vitória em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou abrir novamente mais uma oportunidade para aquele irmão que tem uma bênção para contar, que tem algo para falar no seu coração, amém? Promete? Aleluia. Alguém tem oportunidade para falar ao Senhor nesta noite? Irmãos, é a última oportunidade que eles estão abrindo. A honra e glória do Senhor, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Eu tenho uma bênção para contar da minha prima. A minha prima estava com um problema no útero, né? E graças a Deus,
O Senhor já colocou as mãos e ela vai fazer outro exame e o Senhor Jesus já entrou com providência e não é maligno o tumor que ela tem no útero. Então, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus também por uma porta de emprego que o Senhor abriu para mim. E eu vou começar amanhã. Eu agradeço muito a Deus. Eu estava muito depressiva em casa. E glória a Deus, estou empregada. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E as palmas são de Deus. Glória a Deus, aleluia, que bênção, né, irmão? Honra e glória do Senhor. A você também tem oportunidade? Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou chamar a irmã Carol. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor essa noite. Mas primeiro ela vai estar louvando ao Senhor para nós recolhermos os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Eu sei que ela ama adorar o Senhor, não tem coisa melhor, né, do que nós adorarmos aquele que tudo pode. E como nós cantamos hoje, como nós cantamos hoje, né, que as suas mãos estão sobre nós. Aleluia, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Diaconisa Kevin. Salve os papai do Senhor, amém? Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Vou cumprimentar de novo. Salve os irmãos papai do Senhor, amém? Amém. Louca essa opinião aqui, né? Hoje eu quis fazer sentir no coração de fazer algo diferente. Hoje eu senti no coração de fazer algo diferente. Queria que essa adoração não fosse apenas uma canção cantada, que fosse apenas mais um hino. Eu queria que fosse uma adoração. E a adoração, ela é espontânea. Ela não depende de nada para você adorar. Então eu te convido agora a adorar de forma espontânea para o Senhor. Eu começo assim, ó. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Você pode repetir isso? Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Pai, tu és santo Deus, nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez. Eu sei que muitos entraram aqui hoje precisando
todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé nesta hora, fazer uma oração. Aleluia. Vamos entregar para o Senhor todos os inícios ofertantes para a casa do Senhor. E também entregar no quero. O Senhor já tem falado através da sua vida. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Eis aqui na tua presença, Senhor amado. Eu quero nesta hora apresentar nas tuas mãos a cada um dos irmãos que aqui está, Senhor. Visita, Jesus, a cada um. O Senhor venha operar sinais e maravilha na vida deles. Derrama da tua graça, as tuas bênçãos sobre a sua casa, o seu lar, a sua família, Senhor. O Senhor venha abençoar e multiplicar todos os dizimistas e ofertantes para a casa do Senhor. Graça te dou pela vida deles, ó Pai. Venha, Senhor, continuar usando a tua filha. Fala aos nossos corações, opera maravilhas neste lugar. É o que lhe pedimos e te agradecemos porque tu és maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe, vamos para o Senhor? Amém. Podemos sentar? Quero que os irmãos tenham paciência comigo. Quero que os irmãos tenham paciência comigo. Eu estou bem louca. Bem louca. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo. Primeiramente, em Provérbios, capítulo 4, se eu não me engano. Versículo 18. Que fala assim, ó. Mas a vereda dos justos é como mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Vou repetir esse versículo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. O versículo 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Em outra versão, o versículo 18, que fala como que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, fala assim: mas o caminho do justo é como a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Eu quero que você repita isso comigo. O caminho do justo é como a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Repetem. Quanto mais vivem, mais brilham. Repete. O caminho do justo é como a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. O Senhor me chamou para brilhar. Agora eu vou numa história muito conhecida, principalmente no meio das mulheres. Vou contar a história de uma mulher chamada Esther. E eu queria, antes de contar a história dessa mulher, eu queria ler lá em Esther, capítulo 3,
Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, que diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu-se a Amã, filho de Matata, a Agagita, e o exaltou, e pôs no seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei, e se inclinaram e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Quando a gente vai ler a história de Esther, o livro de Esther é pequenininho, se vocês quiserem ler depois, vai começar falando sobre o banquete do rei. Nesse banquete do rei, o rei fala assim para a rainha: eu quero mostrar a minha rainha. Aí chama a rainha para se mostrar para os outros. A rainha fala: não, eu não vou me mostrar para os outros. Aí o rei fala: como assim? Como assim? Como assim? E aí o rei fala: como assim? Eu sou o rei? E aí o rei fala: como assim? Eu sou o rei? E não pode se mostrar para mim? Eu estou mandando. Ela fala: não. Mas ela não era rainha? Por que ela não se mostrou para mim? Muitos dizem, falam: mas ela era o rei, ela era a rainha, ela tinha que se mostrar para o rei. Mas não é porque a gente vive com uma pessoa que a gente tem que se mostrar para os outros. Falando na vida de casado, não é porque é seu marido que você vai se mostrar para os outros. Você tem que se mostrar para o seu marido, para a sua esposa, para o namorado, para a namorada, para a família. Não vai se mostrar para gente aleatória. Não vai mostrar suas riquezas para todo mundo. Você mostra sua riqueza para todo mundo, pastor? Você mostra sua riqueza para todo mundo, irmã Cida? Não mostra. Mas o rei, ele queria fazer o quê? Queria ostentar uma riqueza dele. Como se a esposa fosse uma riqueza mesmo, queria mostrar. Mas riqueza assim, guarda. E a rainha não se sentiu, como fala assim, honrada, que nem ele achou que ela ia ser honrada. Não, ela se sentiu como se não fosse uma riqueza. Aí ela falou: não, eu não quero. Aí o rei Assuero faz o quê? Vamos fazer o seguinte então, você não é mais minha rainha. Manda lá na casa de todos buscar uma moça que não conheceu homem nenhum. Buscar uma na casa de todos. Quando a gente vai parar para pensar, não foi uma busca: você quer ser rainha? Vamos. Não. Ele falou: pega todo mundo, foi um sequestro na casa de todo mundo. Roubar na filha de todo mundo. Vamos lá, leva todo mundo, leva todas as moças. Aí ele levou. Só que ele sequestrou, ele queria escolher uma rainha. Mas você acha que as outras que foram sequestradas, ele ia voltar para casa? Não. Viraram lá, ficaram lá de concubina. Só que aí a gente vai ver que ele escolhe uma. O nome dela é Esther. Mas quando a gente vai ver o nome dela de verdade, é Hadassah. Porque ela é uma mulher judia. E Hadassah é o nome dela judia, verdadeiro. Só que aí o que acontece? Esther se apresenta como Esther. Para si, ela falou: já que eu estou sequestrada, então eu quero o melhor lugar. Então se apresentou, segundo o tio dela, falou: se apresenta como Esther, faz tudo que o tio dela mandou ela fazer para ser a rainha, ela fez. Só que ela não se colocou em momento nenhum como judia. E aí o que acontece? Quando a gente para pensar nos nossos dias de hoje, muitas das vezes acontece nessa mesma situação. O inimigo vem dentro da nossa casa, tira aquilo que mais nos importa e leva. Só que a gente, muitas das vezes, a gente deixa levar e fala: deixa aí, mas faz, eu vou fazer assim, assim, assim para gente dar uma maneira. Já que eu estou no meio estou sendo sequestrada, estou
pessoa casa com a outra, são duas culturas totalmente diferentes. Nisso dessas duas culturas diferentes, eu aprendo a fazer arroz solto. Meu marido aprendeu a fazer arroz grudento. E aí, quando vai casar, um acaba vendo que pelo menos o arroz é diferente do outro. Mas se ele fingisse, não, eu vou fazer igual ela faz, ele se adaptou à minha cultura. E você fez o quê? Se adaptou. Porque a gente vai entender que os judeus, que os hebreus, naquela época, não só naquela época como nos dias de hoje, muitas coisas eles não comiam, muitas coisas eles não faziam, mas para se adaptar e ser ficou quietinha e entrou no meio das coisas do mundo, das coisas da época, da onde ela estava sendo presa. Ela fez o quê? Vou me adaptar. A Bíblia não vai falar que ela entrou e já falou, não, eu sou hebreia, quero mudar, eu sou assim. Não. A Bíblia vai falar, a Bíblia fala que quando ela está lá, quando ela precisa falar com o rei, ela tem que se aparecer com o rei, porque nem com o rei ela falava. Ela era uma esposa, mas nem com o rei ela falava. Até que um dia o rei levanta Amã. Fala assim, Amã, agora você vai ser entre os príncipes aqui. Tu vai mandar aqui. Vai ser praticamente abaixo de mim. Aí Amã, que legal, você é abaixo do rei. Então onde eu passo? Aí o rei falou, onde Amã passar tem que se curvar. E aí o tio dela falou, agora já deu. Agora eu não vou mais me curvar. Aí um certo dia ele resolveu ficar de pé para esse Amã. A Bíblia não fala que antes disso ele não tinha se curvado. A Bíblia fala que um certo dia ele resolveu ficar de pé e não se prostrar. Mardoqueu também estava vivendo como uns de lá da época. Um daqueles que estavam sendo escravizados. Falou, já que eu estou sendo escravizado aqui, eu vou me adaptar aqui. Tanto que o nome dele, por mais que ele seja hebreu, o nome dele não é de origem, não é de amor a Deus, é amor a outros deuses. Ele não se colocava como hebreu.
Você vê como que ela era ligada com o rei. O rei não sabia que ela era hebreia. E ela tinha que esperar o rei passar no pátio. Ela não cuidava nem do próprio esposo. Por quê? Porque ela só queria se mostrar. Ela só queria se adaptar. Aí Esther chega no rei. O rei fala: "Oh, por que você está assim?" Ela fala: "O meu povo vai morrer. Meu povo vai morrer." Por quê? Porque eu sou hebreia. E o Amon fez um decreto para matar todo mundo. E agora, rei? Aí o rei fala: "Agora um decreto de rei não pode ser decretado. Não existe isso. Decreto de rei tem que ser cumprido. Quando um decreto sai, ele não pode ser voltado, não pode voltar atrás." Ele fala: "Por que eu vou voltar atrás? Não tem como." Mas sabe uma coisa, Esther? Fala para os hebreus, fala para o povo de Israel que eles podem revidar. Fala para o povo de Israel que eles podem revidar. E aqueles que eles matar podem pegar os despojos para eles também. Aí Esther falou: "Tá bom." Saiu o dia do decreto. É dia de matar todo mundo. A Amon está achando que está indo matar todo mundo. Quando chega lá, o que acontece? Mas teve morte, não teve morte, muita morte de israelita. O outro povo perdeu. O outro povo que queria matar, perdeu. Morreu. Teve muitas perdas. Mas não foi do povo de Israel, não, porque o povo de Israel estava jejuando, estava se colocando, estava se posicionando como servo do Deus Altíssimo. Eles estavam se mostrando como luz. Na hora que Esther se colocou, se posicionou ao rei: "Eu sou hebreia." Se o rei não quisesse, o rei matava até ela. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, se coloca na posição da vontade de Deus, mesmo que nos cause que pareça que vai nos levar à morte, o Senhor nos honra. O Senhor nos traz à luz. Ele mostra para quem nós somos servimos. E aí o que acontece com Amon, quem sabe? O rei chega e Amon, porque o rei ficou sabendo de Mardoqueu, que foi Mardoqueu que mobilizou o reino inteiro. Aí o rei chega em Amon e fala assim: "Amon, o que eu posso fazer para honrar o nome?" Amon está achando que é ele, cara, sou eu. Eu sou o príncipe, afinal sou tratado como um príncipe. Aí Amon fala, o rei fala assim: "O que eu posso fazer?" Aí Amon fala: rei, pega suas vestes, põe nele. Sua coroa, rei, põe nele. Faz ele andar com as suas vestes, com as suas coroas, para ele ser honrado, rei. A Amon achou que era para ele. E aí o que
A partir do momento que ela se posicionou, o Senhor falou, agora é hora de brilhar a estrela, porque significa estrela o nome dela, né? Ah, se posicionou a estrela, então vamos brilhar. Senhor, hoje chama eu e você para ser luz. O Senhor chama eu e você para brilhar. O Senhor chama eu e você para tomar uma atitude. Mas Kelly, como? Mas Kelly, o que eu faço? Que caminho eu sigo no meio dessas dificuldades? A palavra de Deus nos diz assim, ó, em Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas, Carolina, você não sabe o que está acontecendo dentro de casa. Eu estou precisando de coisa dentro de casa. No Salmo 119 diz assim, no versículo 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Ou seja, que a palavra do Senhor é a nossa porção. Se nós nos posicionarmos, independente da circunstância, e fala, o Senhor nos coloca como porção. O que é porção? Aquilo que você necessita no dia, aquilo que você está precisando, mas para isso é necessário se colocar na posição e buscar ao Senhor. Se for necessário colocar todo Israel para jejuar, volta. Se for necessário botar até os animais para jejuar, volta. Mas está na hora de colocar a posição, está na hora de render aos pés do Senhor, porque Ele quer nos ver brilhando, Ele não quer nos ver perdido, Ele não quer nos ver apenas camuflado no meio da multidão, Ele quer nos brilhando. Ele quer nos ver brilhando. Ele quer nos ver brilhando. A Bíblia fala de Jó. A Bíblia nos conta sobre Jó. E a Bíblia fala que Jó passou por momentos de dificuldade. Mas sabe que hora que Deus mudou a situação de Jó? Na hora que ele parou de olhar para cima e falar, ai Jesus, e por que isso, por que aquilo? Falou, Jesus, eu estou orando agora pelos meus irmãos. Na hora que ele mudou a atitude, na hora que ele colocou, hoje, quando a gente lê a história de Jó, já fala, olha, eu ouvia falar de Jesus, ouvia falar de Deus, hoje eu conheço de olhar de vista, hoje eu conheço Ele, não só de ouvir falar, mas conheço Ele, de andar com Ele. E o Senhor quer nos conhecer de andar com Ele. Ele não quer mais um. Ele não quer nós apenas andando. Ele quer que nós sejamos amigos dele. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. E o que significa ser filho? Significa ser parecido com o pai. Quando você começa a agir que nem o pai, você acaba, mesmo você não querendo, você acaba agindo que nem o pai. Se você anda com seu pai, você vai agir que nem o seu pai. Você vai rir que nem o seu pai. Vai ter os mesmos comportamentos que o seu pai. Mas, Carolina, o que isso quer dizer? O Senhor nos chamou de filhos. Mas será que nós estamos andando que nem filhos do pai? O Senhor nos chamou para mudar a história da nação. Ele falou para a gente ir, fazer discípulos, ir pregar o Evangelho, ir amar a criatura. Mas se nós irmos do jeito que nós estamos, a gente consegue alguma coisa? Para isso é necessário a gente estar andando que nem o pai. É necessário a gente estar andando que nem o pai. Mas, Carol, como que eu faço para conhecer o pai? Senhor, eu não te conheço, mas fala comigo. Senhor, eu não te conheço, mas fala comigo. Senhor, eu não te conheço, mas fala comigo.
dá para aquele que anda segundo a vontade dele, para aquele que é obediente. A Bíblia fala que ele prefere obediência do que sacrifício. Como assim? Não adianta a gente se mostrar. Eu estou me mostrando o que eu faço. Se a gente não se colocar na posição de buscar a face do Senhor. Hoje o que o Senhor fala para o meu e ao seu coração é que Ele quer nos ver brilhando. Ele quer nos ver brilhando no meio das trevas, em tempo e fora de tempo, independente das circunstâncias. Ele nos quer ver brilhando. Ele quer que, lá em Romanos 8 fala que, eu vou falar nas minhas palavras, que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ele quer que a gente se manifeste. O que é manifestar? Está sentado a manifestar? Não. Se manifesta assim. Eu posso, eu vou, eu faço. O Senhor está pronto, está querendo ouvir a salvação do Jesus. Eis-me aqui. Como Isaías falou, Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele falou, eis-me aqui, para ser enviado para um povo que não iria ouvir a voz dele. Ele falou, eis-me aqui, para um povo que ia ver ele, mas não ia dar crédito nas palavras dele. Mas mesmo assim ele falou, eis-me aqui. Mesmo que as minhas palavras o povo não escuta, eis-me aqui. Vamos nos colocar na posição. Ele está difícil. Mas a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar a nossa atitude e começar a agir como filhos de Deus, o Senhor muda toda a nossa história. A partir do momento que a gente decide nos colocar, nos posicionar para servir ao Senhor, tudo as coisas velhas se passam e Ele faz tudo novo. A partir do momento que a gente decide, lá em 2 Crônicas vai falar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Mas é só depois de nós se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos nossos maus caminhos, então Ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Fala assim, sarará a minha terra. Sarará a minha terra. O Senhor quer sarar terras hoje aqui. Mas para isso, Ele quer sarar. Mas como que Ele vai sarar alguém que não se coloca na posição? Ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Se o cego ficasse sem falar nada, ia acontecer alguma coisa? O cego teve a atitude de falar, Senhor, eu quero ver. Mas eu já gritei o tempo todo, o povo está mandando calar a boca que já deu. Foi isso que aconteceu com o cego. Ele gritou, o povo mandou ele calar a boca. Mas o Senhor ouviu o clamor dele. Parece, eu não sei, mas eu imagino que na hora que o fôlego dele acabou, ele falou, agora já não dá mais. Senhor, chama o cego lá. Chama o cego lá. Por mais que as suas forças parecem que acabaram, parece que estão acabando, o Senhor está mandando te chamar. O Senhor está te chamando, está perguntando o que queres. O que você precisa. O que você necessita. Fala comigo. O que você está precisando. O que queres. Porque a palavra de Deus diz fala que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Senhor, eu quero ouvir o que você precisa. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Mas, querido, eu já gritei. Mas o Senhor está perguntando o que você precisa. Porque aí, então, se você se converter nos seus maus caminhos, se humilhar, buscar a face do Senhor, então Ele nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E nós viveremos como aqueles que andam, que são como a luz. E quanto mais vivem, mais brilham. Amém? Amém.
Jesus. Quem convidar a igreja para ficar de pé? Eu queria fazer uma oração. Mas eu queria fazer uma oração diferente. Eu queria fazer uma oração diferente. Se a pastora puder colocar a live para outro canto. Hoje o Senhor falou conosco. O Senhor falou conosco sobre atitude. Não foi isso que ele falou? Sim. Ele quer mudar a nossa história. E eu queria te convidar hoje para fazer um ato de fé. Fazer um ato de fé. Se você se sente aprisionado, se você sente que essa situação não vai mudar, se você sente que a sua terra precisa ser sarada, eu vou pedir para a igreja fechar os olhos. Todos fechem os olhos. E aquele que precisa, que necessita da terra ser sarada, de ser curada, transformada, que não aguenta mais a situação, muda essa atitude, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Queria chamar você para vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Porque o Senhor hoje está sarando terras. O Senhor hoje está mudando histórias. O Senhor hoje está vendo a sua atitude, a sua coragem. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual atitude você andou até aqui. Mas a Bíblia fala que aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Queria que você orasse com todo o seu coração. Se você puder se ajoelhar, se ajoelha. Se não puder, ficar de pé. Mas agora eu queria que você entregasse por inteiro tudo que você tem. Tudo que passou. Porque hoje o Senhor falou, olha, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo novo se fez. Ei, o que foi lá atrás já era. Chega de olhar, chega de falar, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor. Mas hoje o Senhor te chamou para mudar a sua história. Hoje o Senhor te chamou para brilhar. Hoje o Senhor te chamou para mudar a história. Não foi por acaso. Não foi. Hoje o mundo estava marcado só para nós. Por quê? Porque o Senhor queria mudar a história. O Senhor queria abraçar filhos. E queria lembrar que nós somos filhos. Eu vou estar orando agora. E eu quero que a igreja interceda. Quem está aqui na frente, olha. Fala para o Senhor o que você precisa. Fala para o Senhor tudo o que está acontecendo. Senhor Jesus, eu não sei, Pai. Eu não conheço, Pai. Mas Tu conheces do íntimo, Jesus. Tu conheces do profundo. Tu conheces do caminho. Tu conheces da estrada. Tu conheces das circunstâncias.
vitória, aleluia. Glórias a Deus. Quero só ressaltar para os irmãos que terça-feira, às 20 horas, tem ensaio com as irmãs. E na quarta-feira, o nosso grande culto de ensinamento. Aleluia. Amém. Os irmãos sabem que hoje o nosso pastor não está aqui, porque ele foi para Mongaguá, irmãos, ajudar os irmãos lá, levou o que a gente arrecadou. E eu quero até falar para você que assiste o nosso culto pela live, você que tem aí um desejo no seu coração, tenha algo na sua casa, na sua residência, que queira abençoar os irmãos lá, né? Ele não está na situação que nós estamos, irmãos. Ele precisa da sua ajuda. Você que tem um alimento, uma roupa, você que tem algo aí, irmãos, entre em contato conosco. Eu vou deixar aqui um número de telefone. Entre em contato, nós estamos arrecadando principalmente alimento para aquelas pessoas. O número 11 98567 2508 11 98567 2508. Você vai estar entrando em contato com o nosso pastor e nós vamos estar indo aí na sua casa, na sua residência, para pegar aquele alimento, aquela roupa, aquilo que você está reservando para nós ajudar aquelas pessoas que a enchente passou na casa dela, elas perderam tudo. Talvez você está aí e não está sabendo, mas lá onde nós temos a igreja em Mongaguá, as pessoas, os vizinhos vão lá, deu uma enchente, eles perderam tudo. E nós estamos aqui para abençoar, para ajudar aquelas pessoas. Então, você que está aí, entre em contato conosco e venha nos ajudar a abençoar aquelas pessoas. O número de telefone 11 98567 2508. Quarta-feira o nosso pastor vai estar aqui no nosso culto de ensinamento. Então, os irmãos não percam, aquele que puder estar vindo, no ensaio das irmãs, nós estamos nos preparando para o nosso congresso e para o culto na quarta-feira de ensinamento. E na quinta-feira, 9 da manhã,